eles têm muita pressa para as coisas, né? Sim. Eles não gostam de seguir um processo. Então eles se matriculam hoje e já querem amanhã tá forte, tá com, né, abração, as meninas. E com também. o inglês é a mesma coisa. E com o inglês é a mesma coisa. Ele quer se matricular hoje, amanhã tá falando, mas é todo um processo, o cérebro precisa de um tempo. Sim, Né? sim. Então eu levei mais ou menos um ano tendo aulas, como eu falei, 10 horas por dia, um ano para eu me sentir totalmente à vontade para poder chegar na aula. Daí eu fiz a faculdade junto com os americanos, então eu não podia falar pior do que eles, eu tinha que falar igual. E havia aulas de inglês para os americanos, as quais eu participei. Então eu dava um duro e, olha, sem exagero, em muitos aspectos eu sabia mais do que eles, assim. Eles não estudam muita gramática, eu tive que estudar gramática do inglês. Sim. E em muitos aspectos, quem teve a experiência que eu tive, se dá até melhor do que os próprios nativos lá. Foi experiência. Sabe aqueles filmes que você vê quando você mora no campus assim, da universidade? Aqueles filmes, aquelas festas, isso. sabe? É assim mesmo? É assim mesmo. Sabe aquelas festas com aquelas letras gregas? Das fraternidades, os fraternities e sororities, né? Das meninas. Legalmente é loira. É daquele jeito. É exatamente assim, aquela coisa. Porque a faculdade nos Estados Unidos é um sonho americano. E as faculdades são todas pagas, não há faculdades públicas. Então as famílias juntam dinheiro a vida inteira para aquela pessoa, para aquele momento. Então ele faz questão de escolher uma faculdade que seja longe da casa dos pais, para ele poder ficar longe e aprontar todas, né? Pegar todo mundo e tomar todas, né? E é bem aquela bobeirada lá que você viu. Meu Deus. É divertido. E tem aqueles beer pong. Total. E daí tem... Tem tudo aquilo. Aquelas coisas de lona com sabão que se joga, essas coisas assim. Todas aquelas brincadeiras. Daí quando você vai entrar numa fraternidade dessa, ele tem uns testes para você. Existe isso Existe, mesmo? faz uns testes. Daí eu fui tentar uma vez, eu acabei não passando, porque eu preferi ir para um grupo de estrangeiros, né? Uma fraternidade de estrangeiros. Era assim, os caras jogavam você dentro do bueiro e diziam que tinha um rato lá e trancava o bueiro, você ficava horas lá dentro do bueiro, no escuro, à noite, passava a noite lá. Ó, tem um rato aí, cuidado. E você ficava morrendo de medo, ficava mordida na bunda. E não dá pra desistir no meio disso tudo, porque a partir do momento que ele me jogava no bueiro, eu já ia dizer, gente, por favor. Chega, não quero mais. Não quero mais. Qualquer lugar escuro, Pois eu já ia dizer, não, obrigada. Mas faz parte de se mostrar que é homem, de se mostrar que, né? Aquela bobeira, aquela ritual de iniciação, aquela bobeira. Hoje, pensando, é ridículo, mas na época é tudo... E continua existindo, tudo né? zoação. Então faz parte da cultura, na faz verdade. parte da cultura, pois é. E se você está lá e quer assimilar a cultura deles, você passou a vida inteira, eu no meu caso, eu passei a vida inteira vendo filme americano. Sim. A gente no Brasil passa a vida inteira tendo contato com... A gente tem muita influência, A gente né? tem muita influência. Então, quando você está lá, você quer absorver, aprender aqui. No final das contas, você vê que não é tão grande coisa assim, que até é meio bobo, né? E tem outras coisas, como assim, o conhecimento do americano sobre o resto do mundo, por exemplo, né? Eles não têm esse conhecimento que a gente, se a gente estudar, tem, né? Geografia, por exemplo, é uma escola, é uma matéria que você escolhe. É uma eletiva, não é obrigatório. E quando tem, é geografia local só. Então, eles acham que debaixo do para baixo do México é tudo South America, né? Que é tudo América do Sul, que todo mundo fala espanhol. É o Buenos Aires, a capital do Brasil, a gente fala espanhol, aquela história que a gente já está acostumado. É tudo verdade, realmente. É claro que, com o passar dos anos, os grandes centros, as pessoas... Tipo, Nova York de um lado, Boston talvez, e do outro lado, a Califórnia, lá, Los Angeles, né? São Francisco. O resto são pessoas que não têm interesse pelo resto do mundo. São só os grandes centros que têm pessoas mais cultas. Tal. Talvez a Flórida, por ter muito estrangeiro, muito latino e tal. Mas é muito E esse divertido. grupo estrangeiro que daí você passou na entrada, né, da faculdade. Sim. Como é que foi a experiência? Tinha muita gente, assim, era estrangeiro da onde? Boa pergunta. Nossa, olha, haviam muitos coreanos na minha época, muitos japoneses, gregos, eu conheci muitos gregos e um pessoal... aquele país que é embaixo da Grécia, que é uma ilha, Chipre. Na ilha de Chipre tinham muitos ciprianos, não sei porquê. Nossa! Eu conheci mais estrangeiros nos Estados Unidos do que provavelmente... Sim. Porque tinha gente de todo lugar lá. Eu vou te dizer que eu, quando morei no Canadá, eu conheci uma canadense. Olha só. Que era a filha dos meus pais, que nasceu no Canadá. Sim. Mas, assim, o resto era tudo estrangeiro. E não foi bárbaro? Foi maravilhoso. Você ganhou uma experiência cultural enorme. Muito legal.
Ah, você tocou num ponto ótimo. Acho que o que vale a pena é isso. Você conhece gente do mundo inteiro. Sim. Que eu, se estivesse no Brasil, naquela vidinha que eu estava, eu não teria tanto Não acesso. teria. Porque a gente não tem o mesmo Não, aqui no contato. Brasil, realmente, eu acho que não tem tantos imigrantes ou não vem tantas pessoas ao nosso alcance estudar ou É verdade, trabalhar. Assim. é A gente verdade. eu sei que, de vez em quando, meu pai trabalhava num banco, então vinham indianos pra cá para Sim. entender sistemas e tudo Sim, mais. sim. Tinha o pessoal dos Estados Unidos, porque multinacional, que vem pra Aham. cá, né? Uma coisa assim, mas não é uma coisa do tipo, as pessoas estão vindo pra cá pra Não, entender não é a assim. cultura e gostar e Não aprender é assim. português. Exatamente. Não tem. E acontece também deles virem para cá e assimilarem a cultura muito rapidamente. Lá nos Estados Unidos, eles mantêm as suas culturas Sim, intactas, né? sim. Então, você aprende com várias culturas diferentes. Diferente. Por exemplo, a gente estava até conversando ali fora, eu estava falando para você dos japoneses, por Sim. exemplo. A gente tem aquele estereótipo do japonês como sendo um cara nerd, um cara quietinho, né, que está sempre submisso. Zen, calmo, tal. Que nada, nossa, eu tinha uns colegas do Nada quarto japonês que os caras aprontavam demais. Os caras pensam em aprontar o que os japoneses falavam. Não tem nada daquilo que a gente imagina uma que a coisa gente completamente imagina. diferente. Exato. Tem alguma história, assim, de um japonês que você lembra? Sim, um colega de quarto meu japonês. E você sabe, a gente mora no quarto na faculdade, em beliches e às vezes camas. Sabe aqueles quartos de faculdade que você vê em filme? É igual, é aquilo ali. Então você tem o teu lado do quarto e ele tem o outro lado. Então uma vez eu tive por um semestre um japonês. Cara, o cara tava todo dia com uma mulher diferente dentro do quarto. Mentira! E o cara não pedia com licença, fazia ali na minha frente mesmo, tava nem aí. Não tô falando. Mas e a mulher? A mulher De boa? tava nem aí também, tava de boa. Só tava nem ia? aí. Vai só que vai. ia. E eu Vamos fingia aí. que tava dormindo, roncava, pra fingir que tava dormindo, pra eles ficarem à vontade. Não, o japonês pegava um pesado. Coreano também, coreano aprontava muito. E aí tem aqueles costumes diferentes do coreano, né? Posso falar aqui? Tem algum problema? Pode. Será Não, que o você Cris que vai me manda dar? nesse- O Cris vai dar uma bronca na Você gente que aí? manda nesse programa aqui. Cris, Você... tudo bem aí, Cris? Tá tudo certo, ele Então, deixou. os caras tinham, assim, culturas diferentes, então tem hábitos higiênicos diferentes. Então, assim, o coreano não tomava banho, mas ele lavava o pé na pia que eu escovava o dente, sabe? Botava o pezão lá na pia. Não, Né? É assim. não. Fazia isso. Eu ia escovar o dente no lugar que o cara tinha acabado de botar o pezão lá, cheio de chulé lá, não tomava banho. Soltava pum assim em qualquer lado, sabe? Não pensava, não pedia com licença, ia logo fazendo. Eram coisas assim que você achava engraçado na hora, né? Você achava engraçado? Eu ia ficar Eu desesperada. achava, Eu ia eu dizer, achava. mãe, vem me buscar, pelo amor Eu de não Deus. tinha como corrigir o cara. Eu olhava assim, às vezes dava um pouco de nojinho e tal, mas fazer o quê, né? E a questão, você tocou na questão do banho. E esses dias eu vi um gráfico que mostrava que o Brasil era o país onde, assim, basicamente vendo o gráfico, né, assim, cores, o Brasil era o lugar que mais tinha pessoas tomando banho, tipo, banho diário, né? Não era... tem lugar que, pelo jeito, toma um banho por semana. Como é que era essa questão, assim, de ver um monte de gente... Sem tomar banho. É, Pois é, suja. o americano eu não vi fazendo isso. O americano era mais aciado. Coreano, tem japonês, tem Mas francês, os outros, tem russo, exato. tem... Como Nos é que outros era? países, tinha um Era francês difícil. que era do quarto, não tomava banho todo dia, com certeza. Os indianos, né? Assim, é chato falar e não parecer preconceituoso. Não, mas é cultura, né? É cultura, cultural. Aham. exato. Ele cozinhava, fazia algumas comidas que tinham um cheiro muito forte, então ficava meio que impregnado no lugar. Sim, sim. Também não eram de tomar banho todos os dias. São hábitos muito diferentes. São hábitos dos muito nossos. diferentes dos nossos. Mas como eu estava lá, tipo, indo atrás do meu sonho americano, eles também estavam. Sim. Então a gente se respeita, né? Respeitava, aham. Dava vontade de falar assim, olha, cara, se você não tomar banho, você vai ter dificuldade na vida, assim, aqui não é. Mas quem era eu para falar isso, né? E dar-lhe soltar pum ali no quarto. E eu tive... Socorro! Tá. E tem alguma coisa que eles achavam esquisito que você fazia? Boa pergunta, nossa, boa pergunta. Sim. Lá vem, socorro, medo. Essa questão de sexo eu tentava não fazer na frente porque não era uma coisa que eu me sentia à vontade, né? Se eu tinha a minha namorada, eu esperava uma hora que eu estivesse sozinho e tal. Isso aí não pegava. Privacidade mínima, assim. Exatamente o banho. Eu tomava banho todo dia, eles não entendiam. Porra, de novo, velho.
Tipo, de novo, vai tomar banho? Pô, qual o problema, né? Me deixa tomar banho. Índio, sabe? Venho cultura indígena, né? Então... Conversar demais, eles gostam de ficar na deles, às vezes eu queria bater um papo até para praticar meu inglês, e eles, muitos não são muito comunicativos, né? Aprontam, mas não são tão comunicativos. Que mais? Teve algumas coisas, aos poucos eu vou lembrando. Nós somos muito mais saudáveis em várias coisas do que eles, hábitos saudáveis. Praticar esporte, pelo menos tinha alguns brasileiros ali no meio, alguns latinos, que todos praticavam algum tipo de esporte e tal. A gente tinha até um time de estrangeiros, né? Era uma organização, um time de futebol, de soccer, né? E daí existiam campeonatos internos chamados intramurals, né? Que a gente jogava contra os times daqueles grupos de letras gregas. A gente batia eles toda hora. Só que os caras eram enormes, eles jogavam o soccer, nosso futebol, como eles jogam o futebol americano. Então aqueles galalau, né? Jogando bola, dando porrada em todo mundo. Eles não entendiam a diferença entre soccer e futebol. Naquela época nem tanto, né? Hoje já está mais, né? Eram o quê? 30 anos atrás. Mas a gente ganhava deles assim mesmo. Era gostoso. Foi divertido. E muitas das histórias, né? A vida no dormitório das faculdades é bem aquilo que a gente vê em filme. Aquela zoeira total. E eu não sei como é que eles passam de anos, não estudavam, é só cerveja, é só beer, o tempo todo. Agora, né, Cris? É que nem você, assim, cara. Cerveja o tempo todo, é impressionante. Parece que eu estou do lado de lá. Cris, não deixe ele falar assim com você, Cris. Vai já dá, tomou um gole. Ai, meu Deus, tá. Mas okay. era divertido. Só beer. Os caras fanáticos por beer. Mas se formou algum dia. Ali. Daí se formou ali. O pessoal se forma, daí acabou o sonho. Daí eles vão procurar trabalho. E daí quando a eles se maioria formam. Volta não volta, a maioria que se forma já vai. Talvez um período curto até que arrume um emprego, mas a ideia é que já fiquem na vida. Ou lá, ou arrume emprego em outro lugar, tal, mas dificilmente voltam para a casa dos pais.